É verdade, Beto. Tivemos alguns episódios, né, aqui em Limeira, até na região também teve um outro caso, né? Depois a gente até comenta, Beto, de um pitbull que atacou o próprio dono e acabou matando, né? O próprio dono que no momento, isso foi em Mojimirim, Beto, que ele sofreu um ataque epilético, né? O cão deve ter se assustado ali e atacou, né? E matou o próprio dono, né, no momento em que ele estava ali. é, Completamente sem chance de defesa, né, Beto? Fatos tristes, né, foram vários aí nesse final de semana, mas em Limeira, Beto, aconteceram dois episódios aí que chamam muito a atenção, Beto. Ontem, pela manhã, né, 7h20 da manhã, Beto, na rodovia Anhanguera, KM 146, né, 146, no posto Concha de Ouro, Beto, conhecidíssimo, né, posto Concha de Ouro, um veículo, né, um ônibus que vinha do Piauí, Beto, saiu na sexta-feira lá do estado do Piauí, com destino a São Paulo, capital. Ele não se sabe ao certo o problema ainda desse ônibus, se foi freio, se o motorista passou mal, né, algum outro problema mecânico. O fato é que na entrada do posto Concha de Ouro, Beto, ele totalmente sem freio, né, sem freio, o ônibus, ele viu o pátio do posto Concha de Ouro, bateu na traseira de uma carreta ali com umas 30 toneladas de soja, Beto, que estava estacionada ali no posto, e bateu nessa traseira e depois ainda bateu na traseira de um outro ônibus que fazia ali o desembarque de passageiros, embarque, desembarque de passageiros, e com isso, Beto, aproximadamente 20 pessoas sofreram ferimentos aí, quatro delas em estado grave, inclusive o motorista do ônibus. Então foi assim, as imagens, Beto, que estão rodando pela internet, aquelas imagens do próprio posto de combustível, né, mostram o momento em que o ônibus, lá na rodovia, ele invade o pátio do posto, bate nessa carreta de carregada ali com soja, e daí na sequência, né, alguns passageiros ali, as pessoas que estavam no pátio, viram esse ônibus e acabaram correndo. Mas muitas das pessoas, Beto, estavam ali, né, tinham um ônibus na sua frente, eles estavam embarcando e desembarcando desse ônibus que estava estacionado. E aí o ônibus vem e bate com muita força na traseira desse ônibus ali, ou seja, deixando muitas pessoas feridas, né, pessoas que não tinham aí também como observar que haveria colisão. Quem estava já num outro ângulo ali do posto viu que o ônibus estava vindo, né, em alta velocidade naquela direção. Mas a grande maioria não teve essa possibilidade, né? Muitos estavam dentro do ônibus também, ficaram ali muito assustados naquele momento. Alguns chegaram a quebrar o vidro do ônibus para sair, né, entraram em desespero. Então, Beto, foi uma tragédia, né? Um momento ali de muita dificuldade para essas pessoas que estavam dentro do ônibus, né? Desse ônibus que vinha do Piauí, e também para aquelas outras que estavam ali no pátio do posto Concha de Ouro para fazer o embarque e desembarque naquela plataforma ali, Beto. Então, realmente, uma situação bem complicada. E depois ainda, Beto, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, que é a ANTT, ela chegou a divulgar, Beto, um comunicado já no final da tarde de ontem, dizendo que esse ônibus, Beto, ele fazia uma viagem clandestina, que ele não tinha permissão aí, não era habilitado para fazer o transporte interestadual. Ou seja, o ônibus saiu lá do Piauí na sexta-feira, estava indo para São Paulo sem nenhuma permissão. Também ali havia, né, outras falhas que a NTT acabou apontando, Beto. Então, a perícia, né, da Polícia Civil recolheu os tacógrafos, né, e agora vai observar, né, fazer toda uma perícia, mas a possibilidade grande é de que esse ônibus aí não era realmente, né, como diz a própria agência, não tinha habilitação para fazer esse tipo de transporte. E algumas pessoas que estiveram lá, Beto, conversaram com os passageiros, né, observaram também que realmente tratava-se de um ônibus clandestino, Beto. Só para você ter uma ideia, uma viagem, né, entre o Piauí até a capital de São Paulo, Beto, não sai aí por menos de 750,
dependendo do ônibus, até R$ 1.000. E esses passageiros que pegaram esse ônibus clandestino, vamos dizer assim, pagaram R$ 350, Beto, ou seja, quase um terço aí do preço de uma passagem normal, né? Que seria lá de Teresina até São Paulo capital. Então, agora, né, as investigações vão apurar, né, o que se passou realmente, se foram os freios, se o motorista que estava dirigindo há 15 horas seguidas, Beto, pode ter sido também cansado ali, dormido ao volante, ou seja, tem várias possibilidades, né, que agora somente aí como uma investigação efetiva pode detectar o motivo desse acidente. O fato, Beto, é que esses passageiros, né, que acabaram aí feridos durante essa colisão foram levados aí, os mais graves para a Santa Casa, outros para a humanitária e alguns ali com escoriações até o pronto atendimento do Abílio Pedro. Então, uma manhã aí muito movimentada, Beto, aqui nos meios policiais em relação a esse acidente lá na Anhanguera, Beto.